Deus, me deixa te entregar esse aviso dos céus agora para o teu coração. Escuta. Isso que Deus manda te revelar aqui agora, eita glória, aconteceu algumas horas de você chegar aqui. Algumas horas antes de você chegar aqui para ouvir isso, aconteceu algo tremendo e eu preciso te entregar. Deus me trouxe aqui para te entregar. Porque escuta, isso é tão forte que vai fazer você chorar. E por que vai fazer você chorar? Porque é algo que você pediu muito. E eu tenho que te entregar isso aqui com urgência, porque Deus, Ele tem pressa em te revelar isso. Deus tem pressa em mostrar isso para você. E isso que eu vou te mostrar, glórias a Deus, eita glória, que o Senhor me orientou para te mostrar, é algo que tu necessita receber da parte de Deus. Porque nós recebemos da parte de Deus aquilo que nós necessitamos. E você está necessitando muito saber disso e ouvir essa palavra aqui agora. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então presta atenção nesse recado de Deus para o teu coração aqui nesta hora. Amém? Muito boa noite a você que chegou aqui nesse exato momento para ouvir a voz de Deus. A paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Bendita será a sua vida, bendita será a sua família, bendita será as obras das suas mãos. Produção deu acessório incompatível aqui. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, os irmãos estão nos ouvindo bem? O áudio está bom? Ok, Deus abençoe. Eu sempre peço o ok de vocês, é muito importante. Amém? Glórias a Deus. Desde já peço a oração dos irmãos. Eu estive hoje à tarde um pouco coçando o nariz, sentindo muita reação alérgica. Estive até tomando alguns antialérgicos e senti o raciocínio um pouquinho mais lento, né? Tem coisas que nós vamos vivendo a cura, os irmãos percebem que eu coço muito o nariz, é alergia. E tem coisas que nós vamos vivendo de glória em glória, rompendo de glória em glória, né? E eu não costumo muito tomar remédio. Não gosto de tomar remédio, eu gosto de tomar água consagrada ao Senhor. Mas hoje estive me inquietando muito com a alergia e tomei antialérgico. Então me perdoe se o raciocínio estiver um pouco lento, mas eu quero ser breve naquilo que o Senhor mandou entregar para o seu coração. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Presta atenção, porque poucas horas antes de você entrar aqui, algo foi liberado para você no mundo espiritual. E você vai chorar muito nos próximos dias de alegria, porque isso que foi liberado para você é algo que você tem pedido muito. É uma resposta de Deus. E essa resposta de Deus, ela vai fazer você vivenciar um tempo de calmaria, um tempo de paz aí dentro desse lugar, um tempo de alegria, um tempo novo. Amém? O Senhor, Ele me entregou essa palavra aqui no Salmos 121, que diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que o salmista vai declarar. E quando o Senhor me entregou essa palavra aqui hoje para passar para você, o Senhor falou assim, olha aqui. Eita glória, quando eu sentei aqui, eu confesso que eu não tinha preparado a palavra, porque como falei para você, estive com um raciocínio um pouco lento, muito aperreada com alergia, mas escuta.
Vá orando por mim aí, viu? Logo eu vou contar esse testemunho completo. Já estou vivendo de glória em glória. Glórias a Deus. Mas escuta, quando eu sentei aqui e pedi a Deus a palavra, o Senhor falou assim: eita, Glória, poucas horas atrás o socorro desceu do céu. Eu quero que você declare assim: poucas horas atrás o socorro desceu do céu. Coloque aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Porque eu vou te entregar essa revelação completa aqui agora. Mas eu vou pedir antes para você que ainda não curtiu essa live, está curtindo. Vou pedir também para você colocar o seu pedido de oração aí abaixo nos comentários e colocar a frase: ora por mim. Se você precisa de uma, glórias a Deus, de uma resposta urgente de Deus, de um de repente de Deus aí dentro do seu cenário. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então escuta, o Senhor falou assim: eu liberei um socorro. Eu liberei uma providência. E o que eu liberei é na causa que está preocupando, que está angustiando, diz o Senhor, o teu coração. Tem algo que tu pediu a Deus aí, que tu quer receber isso, e tu disse assim: é questão de honra. Tu disse assim: é questão de honra eu viver essa mudança. É questão de honra eu chegar aonde eu preciso chegar. É questão de honra essa restauração para mim. É questão de honra essa cura divina. É questão de honra essa porta que eu preciso que seja aberta. Meu Deus, meu Deus. É questão de honra que os meus filhos venham ser abençoados. Meu Deus, que a minha família venha ser unida outra vez. Eu não sei o que no dia de hoje você tem pedido ao Senhor e que é questão de honra para você. Mas o que eu sei aqui nesta hora é que poucas horas antes de você entrar aqui, Deus liberou debaixo do Salmos 121 essa resposta. Glórias a Deus. Então declare assim aí abaixo nos comentários: eu recebo essa resposta de Deus. Declare: eu recebo essa resposta de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E quando, glórias a Deus, o Senhor me entregou ainda o Salmo 121, o Senhor bradou ao meu coração que essa é a live da resposta sobre a causa, eita Deus, que tu tem lutado. É a live da resposta da causa que tu tem lutado. Até aqui você pode não ter visto nada acontecer nesse cenário e tudo para você esteja parecendo muito contrário. Mas papai quer que você saiba que isso muda em breve. Isso muda, eita glória, muito em breve. E você saberá que o Deus, glórias a Deus, que tem propósito na tua vida, Ele ainda muda a circunstância quando tu não pode sair dela. Porque eu vejo tu dentro de uma circunstância que tu sente que tu não pode sair. Quem é você? Está dentro de uma circunstância que sente que não pode sair. Mas o Senhor manda lhe dizer que é Ele que vai lhe tirar dessa circunstância contrária. Se você crê que Deus vai lhe tirar dessa circunstância contrária e que Deus vai te fazer vencer diante desta dor, diante disto que te cerca, diante desta seta de paralisação, diante desta seta de atraso, diante desse ciclo repetitivo, se você crê que Deus ele vai entrar com providência, com socorro, declare aí: eu creio. Porque o Senhor está mandando você se preparar para isso. Coloque aí abaixo nos comentários: eu estou pronto para isso. Eu estou pronta para isso. Você precisa ficar pronto, pronta para o que o Senhor
começará a mover na tua história. Glórias a Deus. Então escuta, poucas horas antes de tu entrar aqui, tu ainda estava aí com o teu pensamento de inquietude. Tu estava aí com pensamentos de aflição. Tu estava aí com pensamentos repetitivos que rodeiam uma certa situação, aonde nesses pensamentos sempre está vagando uma preocupação. Meu Deus, tem alguém aqui que já sente até tontura, dores de cabeça, mal-estar por causa disso. Tem alguém aqui que está temendo, você está temendo ao que pode acontecer com o futuro da sua família. Tem alguém aqui que se preocupa com um filho, se preocupa com filhos. Meu Deus, existe uma preocupação excessiva diante do que você está passando, porque você tem se sentido impotente. Mas o Senhor manda lhe dizer que o seu socorro foi liberado poucas horas antes de você entrar aqui. E que nos próximos dias você vai chorar muito de gratidão. Meu Deus, eita glória. Porque você vai começar a ver aí dentro desse lugar o de glória em glória de Deus acontecer diante do que foi liberado. E você saberá que é o Deus de justiça, que é o Deus provedor, que é o Deus que supre com a sua necessidade, que é o Deus que te livra de passar por certos medos. Ele chegou para te salvar. Eu vejo Deus chegando para te salvar de uma situação que tu tá com medo. Meu Deus. Eu vejo uma situação se evoluindo e você dizendo assim, meu Deus, como é que vai ficar isso? E sabe o que eu vejo? Eu vejo uma resposta chegando e você levantando as mãos para o alto e dizendo, meu Deus, eu te agradeço. Meu Deus, eu te agradeço. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero que você declare aqui abaixo nos comentários, eu vou agradecer, declare. Declare aí, eu vou agradecer. Porque você está temendo uma certa situação que hoje você não sabe o que fazer, só que você vai agradecer. Você vai ver o salmista aqui dizendo assim, elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O salmista estava à toa. O salmista estava sem saída. O salmista não tinha a que ou a quem recorrer. O salmista não podia mais fazer nada. Tinha perdido o controle. O controle tinha fugido da mão dele. Tem um negócio na tua vida que fugiu do controle da tua mão. E Deus manda te dizer que está na mão dele. E ele vai operar essa bênção em tua história. E Deus manda te dizer que tu só precisa ficar em paz. Declare, eu vou ficar em paz. Tu só precisa ficar em paz. Meu Deus. Mas minha missionária, como é que eu vou ter paz diante do que eu estou temendo? Como é que eu vou ter paz diante de uma derrota pré-anunciada? Porque tem coisas que nós vamos passar que é como se fosse uma derrota pré-anunciada. Tem coisas que você tem passado aí e quanto mais os dias se passam, você está dizendo assim, os dias se passam e só está chegando mais próximo do fim, do fracasso. Eita Deus, meu Deus, mas o Senhor manda dizer para você que Ele é Deus que chega e passa na frente. Coloque assim nos comentários, o meu Deus vai passar na frente, coloque. O meu Deus vai passar na frente. Porque Deus manda dizer para você que você pode ficar em paz, porque Ele vai passar na frente. Glórias a Deus. Então escuta.
Se você no dia de hoje toma posse dessa bênção poderosa do Salmo 121, aqui agora, declare assim aí abaixo nos comentários: eu tomo posse do socorro de Deus. Meu Deus, tu vai ficar em paz em breve. Tua inquietação vai acabar. Meu Deus, tua inquietação vai terminar. Descansa o teu coração. Se você no dia de hoje diz assim: não, eu vou mais além. Eu vou mais além. Olha aqui, o salmista entra em um propósito aqui no Salmo 121 de decidir confiar no espiritual, não no que os olhos dele estavam vendo. Perceba que o salmista, no seu momento carnal, ele vai dizer: de onde me virá o socorro? Mas depois o salmista entra em um propósito de olhar para a situação com os olhos espirituais. Você vai ver duas versões do salmista: a versão carnal, natural e espiritual. E quando ele entra nesse propósito de olhar para a aflição, de olhar para a situação que ele estava sem saída com os olhos espirituais, ele diz assim: não, meu socorro vai vir dos céus. E Deus manda lhe dizer: eu desci hoje um socorro dos céus. E esse socorro ele vai se materializar na tua vida aí. Quando o salmista decide confiar, ele vê socorro descer dos céus. Prepara o teu coração, porque tu não tem confiado em vão. Você que faz o propósito com Deus aqui hoje, nesta palavra do Salmo 121, declare assim: Deus honra meu propósito. Se você coloca sua fé em ação, declare assim: Deus honra minha fé. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Minha missionária, e se não fizer voto, propósito em colocar fé em ação, tem algum problema? Não vai receber o milagre? Vai sim. Voto, propósito, fé são ferramentas espirituais que nós sabemos que destravam bênção, mas que você só faz se você sentir paz nisso, se você sentir de Deus. E se você não sentir de Deus, a palavra já foi liberada para a sua vida do mesmo jeito. E toda palavra dos céus liberada sobre a sua vida, ela tem o poder de materialização. Amém? Porém, o propósito, a fé, ela quebra resistências. E você sabe disso porque você que acompanha as lives aqui diariamente, você já tem estudado isso aqui dentro da palavra, porque aqui você não ouve apenas a revelação. Aqui todos os dias tem também ensinamento dos mistérios espirituais. E eu tenho certeza, glórias a Deus, que a live Mariana Alexandre Oficial, a live Resposta do Alto, tem feito muitos discípulos que hoje entendem os mistérios espirituais da parte de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então presta atenção. Glórias a Deus. Salmo 121, Deus vai descer, glórias a Deus, um socorro. E ainda no Salmo 121, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor te guardará de todo mal. E dentro da situação que tu tá com medo, Deus manda te dizer aqui agora que Ele te livrará e Ele te guardará do mal. Ou seja, no desfecho, você não vai ver algo acontecer para o seu mal. Você entrou aqui agora com medo que as coisas acontecessem para o seu mal. Só que não. Você vai ver as coisas acontecer para o seu bem. Deus manda dizer para você que naquilo que você está achando tudo embaraçado, nisso que nos últimos dias se complicou e você já tem visto pelo andar da carruagem tudo perdido aos teus olhos, Deus manda lhe dizer que o desfecho vai te alegrar, porque olha aqui o que a palavra te mostra. Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Então tem uma pessoa que você chegou aqui com medo por causa do que você está passando.
Você entrou aqui com medo por causa do que você está vivenciando. Isso está lhe dando medo. Mas Deus decidiu falar com você no íntimo, no particular. E Ele te diz aqui, não tenha medo. Porque, meu Deus, nenhum mal te sucederá. Entra até o Salmos 91 aqui agora. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda. Glórias a Deus. Então não tenha medo. Você está temendo ao futuro de uma situação que Deus manda lhe dizer que Ele já desceu poucas horas antes de você entrar aqui. Ele já desceu o socorro. Então se prepare, porque, olha aqui, eita glória, no teu próximo amanhecer, Deus vai começar o de glória em glória na tua vida, onde o que Deus liberou hoje para você já vai vir para o teu cenário como materialização de milagre. Hoje você está recebendo essa revelação. E no próximo amanhecer, meu Deus, no próximo dia que raiar, após você ouvir essa palavra, você já vai viver esse grande milagre. Você crê nesse mistério de Deus para a sua vida no dia de hoje? Você crê nessa providência do papai sobre a sua história? Se você crê, declare assim aí abaixo nos comentários: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Vai tomando posse dessa palavra aí. Porque Deus está no dia de hoje inquieto para te entregar esse recado completo. Você está pensando que você vai passar por dias de mais angústia. Você está pensando que você vai passar por dias de mais aflição. Que você vai paralisar no meio da história. Pessoas têm olhado para você e têm dito assim: ah, já está tudo perdido para ele. Vai estagnar aí. Teve uma boca que foi usada para dizer que tu ia estagnar aí. Mas toda palavra contrária que foi lançada sobre a tua vida, Deus fez bater em retirada. E olha aqui, o efeito vai ser contrário. Tem muitos esperando que por causa do que te sobreveio, tu vai carregar isso para o resto da tua vida. Quem é você? Porque o que lhe sobreveio está parecendo que você vai carregar esse peso para o resto da sua vida. Está parecendo. Só que você não vai. Você não vai carregar isso para o resto da sua vida, não. Deus manda dizer para você que Ele vai lhe honrar. Deus manda dizer para você que Ele vai alegrar o seu coração. Declarei aí abaixo nos comentários: Deus vai alegrar o meu coração. Deus vai alegrar o meu coração. Porque o Senhor ainda muda condição. O Senhor ainda muda desfecho. E Ele quer que você saiba que esse desfecho vai ser mudado. Tem uma pessoa aqui nessa live ansiosa, porque você acha que não vai mais abraçar, você acha que perdeu. Mas Deus manda dizer para você que nem você perdeu e nem você vai ficar longe muito tempo. Porque já está chegando o dia de você abraçar. Tem uma pessoa específica aqui nessa live que está temendo a um negócio que está perdendo o controle. E você está pensando que você vai precisar retroceder. Que você vai precisar passar pela vergonha de ficar na dependência de pessoas. Você está com medo de passar por situações aí que você teme passar, você não quer passar. E o Senhor manda lhe dizer que Ele está descendo socorro. Glórias a Deus, e que Ele te guardará de todo mal. Então pode descansar o teu coração. Tu pediu muito. Tu pediu muito para Deus tomar a frente disso. Tu pediu muito para Deus entrar com vitória sobre a tua vida nisso. Tu pediu muito para o Senhor te honrar nisso. Glórias a Deus. Tu pediu muito para Deus tomar providência, tomar a frente.
Tem um negócio aí que tu já vem pedindo há muito tempo. Tu vem pedindo, não é por você, é pelos seus, é pela sua família, é pelos da sua casa. Quem é você? Você tem dito assim, é bem assim, minha missionária. Eu tenho pedido a Deus e não é por mim. Eu acho que se fosse por mim, eu nem pedia. Eu tenho pedido por pessoas que dependem de mim. Eu tenho pedido porque é questão de honra. Eu tenho pedido porque eu não consigo conviver com essa realidade. Meu Deus, você tem pedido. E o Senhor manda lhe dizer que por causa da tua necessidade, por causa da tua busca, por causa da tua fé e por causa também da tua responsabilidade nesse lugar, Ele está entregando na sua mão. Meu Deus, tu quis saber da resposta. Tu quis perguntar a Deus aí como ficaria a situação, mas tu pensou que a resposta de Deus ia ser uma resposta vaga. Meu Deus. Eita terra, tu pediu para Deus falar contigo mais particularmente. E Deus manda dizer para você que agora no particular, que pode descansar o seu coração, porque dentro dessa situação tu é mais que vencedor. Dentro dessa situação, olha aqui, a tua vitória já está anunciada. Diante do que Deus liberou hoje. Declare aí abaixo nos comentários, minha vitória está sendo anunciada. Declare, minha vitória está sendo anunciada. Deus está anunciando a vitória de uma pessoa que nessa live hoje, que não aguenta mais sofrer e que está pensando que vai perecer. Meu Deus. Mas o Salmo 121, ele mostra que, olha aqui, Deus é quem guarda o seu povo. Você sabe que esse Salmos é muito poderoso porque ele trata da proteção divina e da interferência divina. Eu quero saber quem é você que precisa de uma interferência de Deus e qual é a área da sua vida que você necessita dessa interferência. Meu Deus, coloque aí abaixo nos comentários a área da sua vida e quem é você. Você pode colocar aí o seu nome. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Interferência. Eu vejo gente aqui hoje precisando viver uma interferência. Porque presta atenção. Você já sabe que Salmo 121 é o Salmos da interferência de Deus. Aonde a palavra diz assim, ó, não deixará vacilar o teu pé. O Senhor diz assim dentro dessa palavra, você, olha aqui, o teu pé não vai vacilar, você não verá o seu pé vacilar, ou seja, você não verá o seu pé tropeçar, porque aquele que lhe guarda não dorme. A palavra diz, aquele, glórias a Deus, que te guarda não tosquenejará. Quer dizer assim, aquele que te guarda não cochila. Aquele que te guarda não dorme, ele não tosqueneja. Meu Deus. Eita glória. Por isso que tu chegou aqui pensando que o teu pé vai vacilar nisso. Tu chegou aqui pensando que o teu pé vai tropeçar nisso. Mas papai quer que você saiba aqui hoje, glórias a Deus, que você, eita terra de mistério, não verá, não contemplará nenhum mal lhe sobrevir. Pelo contrário, você vai sorrir. Você vai sorrir. Declare aí, eu vou sorrir. Você vai sorrir dentro da causa. Você está pensando que você vai chorar, só que você vai sorrir. Você está pensando que você vai ser desonrado, só que o Senhor te trará honra. Você está pensando que você vai perder, só que você vai ter tudo de volta. Meu Deus. Você entrou em um processo de ansiedade muito grande aí dentro desse lugar.
Porque só de pensar na situação, no prejuízo que a situação te trouxe, tu pensou, perdi. Só que o Senhor manda dizer para você que Ele está trazendo sobre a tua vida um tempo de ganho em todas as áreas da tua história. Meu Deus. E escuta, para você que entrou aqui agora e talvez não está entendendo a palavra, o que aconteceu com você poucas horas antes de você entrar aqui foi uma liberação celestial de um socorro, de uma providência, uma liberação, eita glória, uma providência que vem sobre isso que você pediu muito. Você está pedindo muito. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Eita Deus, a sua missionária pode estar aqui entregando e não conhece nem a metade do que tu está vivendo. Mas aquele que está falando contigo aqui no Salmo 121, ele conhece o que tu está vivendo aí. Ele sabe o que foi que tu pediu para ele hoje. Ele sabe o sinal que tu pediu aí. Ele sabe, meu Deus, o que tu tem passado nesse lugar. Ele sabe o propósito que tu tem entrado em buscar por algo da parte dele. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por esse motivo, o Deus poderoso que te vê, Ele te diz aqui hoje, glórias a Deus, aonde tu estás sem saída, tu verás uma providência da minha parte acontecer. Meu Deus, glórias a Deus. Aonde tu não está vendo nenhuma notícia, aonde tu não está vendo nada acontecer, o Deus de Israel moverá dentro da situação que tu está dizendo assim, está parada. Meu Deus, Deus está falando com uma pessoa aqui agora que você amanhece e anoitece e nada de novidade tem na causa. E você tem entristecido o seu coração, porque o negócio está muito demorado. E por vezes você está tendo a sensação, eita Deus, quem vai ficar sem socorro e quem vai perecer de vez. Eita Deus. Por vezes você tem tido a sensação que é melhor esquecer isso e aceitar perecer. Tem alguém aqui nessa live que você já disse assim, eu lutei tanto para não perecer. Sabe, tu tem lutado tanto que tu tá sentindo o efeito da luta no teu corpo físico. Sabe o quanto que tu tem se virado, lutado por essa situação? Tem sido muito. E cada vez mais tem, meu Deus, eita terra, enfraquecido. Tu já estava querendo aceitar e o Senhor manda lhe dizer, não aceite a situação como está. Porque eu sou Deus que te visitarei. Hoje foi liberado. E o que foi liberado hoje vai gerar dentro do teu cenário, diz o Senhor, o meu mover, a minha providência, a minha resposta. Você que crê nessa palavra de Deus, declara, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Então escuta. Glórias a Deus. O salmista entra em um propósito de deixar de observar. Olha aqui, meu Deus, deixar de observar e de focar no que estava acontecendo ao redor dele, que ele estava sem saída, e decidiu entrar em um propósito de crer que o socorro viria dos céus. E no dia de hoje, você que entra nesse propósito confiando no socorro que vem dos céus, dos Salmos 121, declare assim, Deus honra meu propósito. Porque você não está vendo nenhuma brecha aqui na terra, você não está vendo nenhuma brecha no seu cenário, você não está vendo nenhum sinal das circunstâncias aí dentro desse lugar, mas presta atenção. Eita terra de mistério, você vai ver cair do céu.
Você vai ver vir do céu. Declare assim: virá do céu, eu creio. Virá do céu, eu creio. Nós estamos entrando nesse propósito para você que precisa muito que Deus venha a fazer algo que você está esperando já há um certo tempo, que você quer muito e que Deus já liberou, porque já está liberado. Mas minha missionária, eu não entendo uma coisa. Porque uma vez liberado, a gente entra em propósito. Primeiramente, você só entra em propósito se você sentir de Deus. O propósito é algo que desbloqueia a bênção. Mas isso tem que estar dentro do seu coração. Você está confiante, você está com fé. Mas se você diz assim, mas minha missionária só pode fazer... só pode receber o milagre quem está no propósito? Não, você só precisa ter fé. Já foi falado isso aqui para você não sair entendendo errado. Agora, uma vez a palavra sendo liberada para você como revelação, ela vai acontecer? Vai. Só que nós falamos isso aqui todos os dias. Tem coisas que Deus libera e sofrem resistências para chegar na nossa mão. O problema não está em Deus. O problema não está na liberação dos céus. O problema muitas das vezes vai estar no nosso cenário. Muitas das vezes a impossibilidade, o embaraço, a resistência, o peso espiritual contrário vai estar trazendo atraso dentro do cenário. E é por esse motivo que nós entramos em propósito. Porque já tem pessoas aqui que estão orando há muito tempo. Já tem pessoas aqui que estão buscando há muito tempo. Glórias a Deus. Então você que hoje já busca um certo tempo e você decide fazer alguma coisa espiritual. O salmista estava dizendo, peraí, de onde virá o meu socorro? Aí ele entra em um propósito de fazer algo espiritual e de declarar assim, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele começa a entrar em um propósito nisso, de que o socorro dele viria do Senhor, de que a providência que ele precisava viria dos céus, de que ele não iria ficar na vergonha. Glórias a Deus. E Deus liberou hoje. Deus liberou um socorro hoje para você. Se você pega esse socorro, se você faz propósitos nesse socorro que está liberado, se você faz voto nesse socorro, ou se você simplesmente recebe, declarando o seu amém, declara, eu tomo posse desse socorro. Glórias a Deus. E você que diz, não, eu vou fazer voto, propósito, colocar minha fé, então peça para Deus honrar. Por que nós batemos sempre nessa tecla de pedir para Deus honrar? Porque o Senhor, Ele é o único que pode nos honrar diante das nossas petições, amados. A palavra do Senhor vai dizer para a gente entregar primeiramente tudo o que nós estamos fazendo ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Porque é Ele que atenderá, é Ele que responderá, é Ele que fará dar certo. Amém? Glórias a Deus. Então o Salmo 121, liberado sobre a sua vida. Glórias a Deus. Toma posse, amém? Escuta, eu vou entrar na palavra principal aqui. Quando eu entrei aqui tinha pouca gente na live, já tem muita gente agora. Aí a missionária falou aqui para vocês que hoje eu tomei um antialérgico. Vocês percebem que eu coço muito o nariz na live, né? Um pouco de alergia. Antes era muito mais, mas desde eu pequena, mas com a água ungida eu venho melhorando muito. E eu confesso para vocês que eu não costumo tomar nenhum tipo de remédio para alergia, nem antialérgico. Só que hoje eu espirrei muito, cocei muito o nariz, estava organizando ainda algumas coisas aqui em casa e eu terminei tomando e eu percebi que o meu raciocínio ficou um pouquinho lento. Vocês sabem, né? Quem já tomou antialérgico sabe, dá um soninho, a gente fica meio com raciocínio lento. Mas ainda assim, o Deus que nos chamou para essa obra, Ele teve misericórdia da gente e Ele está conduzindo essa obra aqui. Então, se você por algum instante sentir o raciocínio lento, trocar alguma palavra ou outra, então você vai entendendo aí, amém? Glórias a Deus. Logo eu estarei testemunhando essa cura da alergia completa, né? Porque
porque os problemas nos sobrevêm para a gente declarar que o Senhor é bom. Amém? Então eu estou bem melhor do que antes. Antes eu espirrava mais, eu coçava mais o nariz, eu tinha muita dor de cabeça, os olhos lacrimejavam. Hoje os olhos já não lacrimejam mais, já não dá mais dor de cabeça, mas ainda coça um pouquinho o nariz. Então vocês vão entendendo aí e vão, glórias a Deus, está aí ouvindo nosso testemunho, que logo logo a gente vai contar. Amém? Glórias a Deus. Escuta, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Coloque aí, por favor, a referência, porque essa palavra é muito forte. E é necessário que tu coloque a referência, porque eu sempre digo aqui que o que Deus entrega para você não vem da sua missionária, você sabe disso, mas é necessário que eu esteja sempre lhe lembrando que a sua missionária neste momento diminua e que o Senhor apareça. Porque aqui nós estamos apenas entregando o que o Senhor mandou. E essa palavra, por ser muito forte, eu quero que, glórias a Deus, ela fique gravada na sua mente, para você lembrar que hoje o Senhor falou e que os próximos dias que você vê uma grande mudança acontecer na sua vida, é porque o Senhor, glórias a Deus, Ele estará cumprindo o que Ele está falando para você aqui hoje nessa palavra. Coloque assim aí abaixo nos comentários: eu voltarei para testificar. Eu voltarei para testificar. Não coloque, pode colocar com fé. Coloque, porque Deus sabe o que Ele está mandando você declarar aqui hoje. Não é à toa que Deus está mandando você declarar isso. Amém? Deus sabe o porquê. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me seja aflito. E Deus concebeu o que ele tinha lhe pedido. Glórias a Deus. Eu quero que você declare assim nos comentários: e Deus me concebeu o que eu pedi. Coloque aí no nome do Senhor Jesus. E Deus me concebeu o que eu pedi. Coloque aí. Porque escuta, você vai ver aqui dentro dessa palavra, glórias a Deus, que algo que foi gerado na dor, glórias a Deus, foi bênção. Eu quero que você entenda uma coisa: bênção sempre vai ser gerada na dor. Propósito sempre vai ser gerado na dor. Minha missionária, mas o meu relacionamento, minha vida sentimental, minha vida financeira, é propósito de Deus para mim? E por que, se é propósito de Deus para mim, teve que acontecer isso? Porque tem coisas da nossa vida que nós vamos estar vivenciando, mas a gente ainda não vai ter alcançado o tempo do propósito. Tem uma certa fase na minha e na sua vida que nós vamos viver em busca do propósito, porque cada um de nós nascemos com um propósito. Eu não sei se você já viu uma coisa que eu concordo com os vídeos motivacionais, não tenho nada contra, até gosto às vezes, né? Eu só não gosto muito dos vídeos motivacionais que coloca o ser humano, o homem, como centro de tudo. Ah, você pode, você consegue. Eu creio que não, eu creio que é o Senhor que vai à nossa frente. A única parte que eu discordo é isso, mas o resto eu gosto. Não é bem assim? E nos vídeos motivacionais tem coisas que nos instruem a muitas das vezes confiar mais. Como por exemplo, eita terra de mistério, Jabes, ele decidiu se motivar diante daquilo que ele estava vivenciando.
Tem coisas que vai ser necessário muitas das vezes nós nos motivarmos. Os vídeos motivacionais mostram assim muitas das vezes. Olha, descubra o seu propósito. Quando você descobrir o seu propósito, você vai se sentir feliz. Você não vai se cansar. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu vivi, e eu concordo com isso, tá? Eu concordo com isso dos vídeos motivacionais. Porque a palavra do Senhor mostra que em tudo há um propósito. E eu digo hoje para vocês que quando nós vivemos o nosso propósito, nós não nos cansamos, não fadigamos naquilo, porque é o tempo que Deus preparou para nós, é o tempo da promessa de Deus. Eu quero dizer para vocês que na época que eu ensinava, eu sou formada em História, sou graduada em História e pós-graduada em Psicopedagogia. E eu estive muitos anos em sala de aula, sendo professora de História. E eu estava às vezes ensinando em 2 escolas e saía de casa de manhã, ia para uma escola e depois pegava aquele ônibus amarelinho e já ia para outra, e às vezes não dava tempo nem vir em casa. E era aquela correria, eu gostava. Só que nada contra a profissão, eu amo essa profissão. Quando as pessoas dizem, o quê? Qual é a sua profissão? Professora, né? Porque é a minha graduação, é a minha profissão, mas não estou mais em sala de aula. Não era concursada, eu era contratada, eu sempre estive ali trabalhando pela prefeitura, trabalhando pelo estado, contratada. Mas um dia eu comecei a me cansar. Eu não entendi por quê. Nada contra a profissão. Eu comecei a me cansar. Só que o fato de eu me cansar na profissão era porque Deus tinha um propósito. E quando eu me cansei da profissão, Deus me tirou da sala de aula antes de eu viver o propósito. Eu passei um tempo sem a sala de aula e sem estar vivendo o propósito. Porque Deus tinha um chamado na minha vida que eu já estava debaixo de uma palavra desde quando eu era criança. Que um pastor amigo do meu pai foi na minha casa e ele entregou uma palavra sobre a minha cabeça, sobre que as palavras que Deus iria colocar na minha boca iria levantar vidas, iria operar grandes coisas. Deus iria usar a minha boca. Humildemente falo isso, não sou nada, mas se o Senhor escolheu, então eis-me aqui. Então hoje eu estou vivendo o propósito e eu digo para você que estar vivendo o propósito para mim é algo que eu faço isso e não me canso. Eu passo a manhã inteira aqui na live e as minhas noites também aqui inteira na live, praticamente de domingo a domingo, né? A gente muitas das vezes precisa botar uma live gravada, sim, porque a gente é humano, a gente às vezes precisa fazer alguma coisa, às vezes a gente tem um compromisso, né? Mas estamos aqui de domingo a domingo e eu não me canso. Por que eu não me canso? Porque eu estou vivendo o propósito. É o propósito de Deus na minha vida, é o meu chamado. Então escuta isso. A palavra do Senhor vai mostrar aqui, glórias a Deus, que quando, eita terra, dores vêm dentro de uma situação, é para que um propósito seja revelado. Você vai perceber que Jabes foi um homem que a mãe dele teve ele com muitas dores. Ela colocou o nome dele de Jabes porque ela tem pessoas que chamam Jabes, viu? Eu costumo chamar Jabes. Tem pessoas que chamam Jabes. Então assim, a mãe de Jabes, ela percebeu que aquele parto ele foi diferente. Aquele parto não foi igual aos outros. O parto em que ela teve Jabes foi um parto mais dolorido, mas tão dolorido que ficou para a história. Você está entendendo? E entenda que esse Jabes, ele foi o mais ilustre dos filhos, dos irmãos. Você está entendendo o mistério? Eita Deus, aquela mulher que estava gerando aquele filho com dor, ela estava gerando um filho diferente de todos. O mais ilustre. O parto que mais foi dolorido para ela era o filho mais abençoado que ela iria ter. Então perceba que propósito nasce na dor. Você está entendendo? Quando Deus me tirou da sala de aula para me chamar, para estar aqui hoje entregando essa palavra para você,
Deus me tirou da sala de aula antes de eu viver o propósito. E o propósito para que hoje eu estivesse aqui falando a palavra do Senhor surgiu na dor. Foi no tempo de maior dor. Glórias a Deus na minha vida. Então o propósito só nasce na dor. Minha missionária, Deus tem um propósito no meu casamento, mas está doendo tanto. Então está nascendo o propósito de Deus na dor. Até aqui o seu casamento pode não ter vivido propósito. Até aqui sua família não pode ter vivido propósito. Minha missionária, nas finanças está doendo tanto. Minha missionária, na saúde está doendo tanto. Minha missionária, na família, sabe, na vida dos meus filhos, não sei qual é a área, você está dizendo, está doendo tanto. Tem um propósito sendo gerado nessa dor. Entenda isso. As dores que nós venhamos a passar, elas vêm para revelar o propósito de Deus na nossa vida. Minha missionária, eu estou passando pela pior fase da minha vida, agradeça. Não, minha missionária, como é que eu vou agradecer por uma coisa ruim? Não, não posso agradecer por uma coisa ruim. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer assim: me alegro nas tribulações, me alegro nas decepções, me alegro no dia mau, me alegro nas frustrações, porque, eita, terra de mistério, por quê? Porque quando eu estou fraco, forte eu sou. É na fraqueza, olha aqui, ele diz, é na fraqueza que o poder de Deus, ele é, glórias a Deus, revelado. Meu Deus. Você está entendendo por que Paulo vai dizer isso? Porque ele entende que na dor, ele entende que na fraqueza, o propósito é gerado. Oi, meu amor. Mamãe. Glórias a Deus. Até um ano atrás eu não ouvia ela dizer mamãe, gente. Ela está dizendo mamãe nitidamente, juntando frases. Tá entendendo o mistério também aqui? Glórias a Deus. Você tem um filho aí com apraxia da fala, que não fala direito. Glórias a Deus. Deus vai gerar um milagre aí. Amém? Glórias a Deus. A minha pequena vai completar 5 anos, dia 23. No aniversário dela do ano passado, ela não falava nem mamãe. E a gente está de posse de milagre. Nós estamos vivendo o Efatá aqui em casa. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então presta atenção. Glórias a Deus, escuta isso. Grandes coisas o Senhor vai fazer aí, nessa dor. Jabez, ele vai dizer assim ao Senhor. Ele vai dizer, Deus, se tu me abençoares, ele vai entrar em um propósito. Se tu me abençoares, muitíssimo. Ele não queria ser abençoado mais ou menos. Abençoares muitíssimo. Aquele que nasceu na dor, pediu para ser muitíssimo abençoado. Ele já entendia que tinha um propósito na vida dele. Sabe? Glórias a Deus. E meus termos amplificados, eu quero que você entenda essa parte, meus termos amplificados. Tem versões bíblicas que ao invés de meus termos multiplicados, vai dizer assim, se o Senhor aumentar as minhas terras. Ele quis pedir aumento financeiro, bênção financeira, crescimento. Você está entendendo? E ele diz assim, se a tua mão for comigo, ou seja, onde eu ir, o Senhor me acompanhar, glórias a Deus, com bênção. E fizeres que do mal eu não seja aflito, ou seja, se o Senhor me livrar do mal. Lembra que o Senhor mandou entregar aqui para você hoje, que Ele está livrando você, glórias a Deus, do mal? Então o Jabez vai pedir isso, glórias a Deus, sabe? E aí a Bíblia coloca uma reticências. E a palavra vai dizer assim, Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha lhe pedido. Glórias a Deus. Porque Jabez é gerado com dor para um propósito. E quando ele entra em um propósito por aquilo que ele já foi gerado para aquele propósito, ele recebe. Olha aqui, essa dor é para gerar um propósito. Então se hoje você entra em propósito como Jabez entrou, para que do mal ele não fosse aflito, para que o Senhor aumentasse as terras dele, as obras, sabe, beneficiasse ele nas obras das mãos dele, para que o Senhor livrasse ele do mal, para que o Senhor, glórias a Deus, eita terra, abençoasse ele muitíssimo, e o Senhor atendeu, que assim seja na tua vida aí dentro desse lugar. Declara aí abaixo nos comentários, eu tomo posse dessa bênção.
Tem gente aqui hoje que eu sei que vai fazer propósito na palavra de 1 Crônicas 4:9, que é a bênção de Jabez. A bênção de Jabez. Jabez entra em um propósito e ele recebe a bênção. Então, se você entra nesse propósito hoje, para que do mal você não seja aflito, para que Deus venha a acrescentar, glórias a Deus, bênção nas tuas finanças, para que o Senhor venha te abençoar muitíssimo, para que o Senhor não venha te deixar ser aflito diante dessa situação, para que do mal você não seja aflito. Declare assim: Deus, honra meu propósito. Mas minha missionária, agora eu não estou entendendo. O propósito é em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, ou o propósito é nos Salmos 121, aonde você sentir de Deus de fazer. Se não sentir, não precisa fazer. E se sentir de Deus, faça. Ah, missionária, eu quero fazer um propósito que vale para os dois. Pode fazer, é tudo entre você e Deus. Aquilo que Deus ministra dentro do seu coração é o que é. No que consiste o propósito, minha missionária? O propósito consiste no semear. O propósito consiste em uma busca, em um esforço. Amém? E, glórias a Deus, você receberá a colheita. Mas é necessário você ter uma experiência espiritual que não gere dúvidas dentro de você. Quem entende a palavra, quem conhece essa palavra de Jabez e já conheceu muitas outras, que já tem a experiência que propósito destrava bênção, vai entender. Quem ainda não entende muito da palavra do Senhor e não tem essa maturidade para entender, nós também entendemos você. E não faça, só faça se você sentir de Deus. Porque aquilo que vem de Deus para a nossa vida traz paz. Amém? Glórias a Deus. Então aqui você é livre para sentir dentro do seu coração o que é que Deus ministra. Glórias a Deus. Dentro do seu coração. Só faça aquilo que você sentir paz. Mas se você sentir paz, faça. Porque é Deus confirmando. A paz que nós sentimos em algo que nós vamos fazer é Deus confirmando. E aquilo que Deus não confirma para a gente fazer, a gente não sente paz, a gente sente inquietude. Amém? Já aconteceu com você? De você querer ir para um lugar e você não ter vontade nenhuma e depois você ir se arrepender. Ai, meu Deus, porque eu vim. Não é bem assim? É desse jeito. Você sente uma inquietude e aí você vê que depois... Então, se você sente inquietude, não faça. E se você sente paz, faça. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer nesse momento aos irmãos que no dia de hoje tem sido usado por Deus como bênção para esse ministério. Você é ofertante, você é dizimista, você que ora pela sua missionária, você que ora por essa obra, por esse ministério online lindo, Ministério Profético Mariana Alexandre, esse ministério que Deus confiou na nossa mão. Humildemente falo isso, mas que aquele que confiou, ele vela para, glórias a Deus, cumprir tudo que ele nos chamou para fazer. Amém? Então, eu quero profetizar sobre a sua vida, você é ofertante, você é dizimista, você que é um espectador, assiste, você que ora, que você venha a receber a colheita aí dentro desse lugar de tudo que você tem semeado nessa obra do Senhor aqui. Amém? Você que deseja ser um ofertante, um dizimista dessa obra, no topo dos comentários tem uma chave PX desse ministério, que se chama Ministério Profético Mariana Alexandre. Amém? Você também vai encontrar essa mesma chave PX lá na nossa bio do YouTube, também das redes sociais. Você também vai encontrar lá um dado bancário para os irmãos que não possuem chave PX, ou você pode estar ofertando através do Superchat e do Valeu Demais pelo próprio YouTube. E que Deus lhe abençoe e que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus. Amém? Amados, fiquem muito atentos, porque apesar das ofertas aqui ser espontânea, voluntária, tem muitas pessoas que agem de maldade para entrar em contato com os irmãos e pedir dinheiro usando o meu nome. Se isso acontecer, alguma mensagem, até uma resposta no seu comentário aqui abaixo, chegar até você pedindo dinheiro, ignore, não sou eu, amém? Porque eu não faço isso. As ofertas aqui são espontâneas, voluntárias, como você sabe, amém? E os dois dados bancários, tanto a chave PX como o dado bancário para os irmãos que não possuem chave PX, todos os dois contêm o nome da sua missionária e não tem como você se enganar, amém? Fique atento e não se deixe se enganar. Amém? Isso acontece em várias lives e tem acontecido nessa também,
mas o Senhor tomará a frente, fará a justiça acontecer. Amém? Glórias a Deus. Toda árvore que dá muito fruto, sempre vai acontecer isso, sempre vai ter pessoas que agem de má fé, mas o Senhor não deixará os nossos amados irmãos se enganar em nenhum momento. Amém? Glórias a Deus. Pega o seu copo d'água e vem comigo nessa rápida oração. Estamos muito atrasados para a resposta do alto, amém? Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, meu Deus, nós entramos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, Te apresentamos esse copo d'água, Senhor, e Te pedimos uma bênção, meu Deus. Unja esta água, ó Pai. Consagramos, Senhor, essa água a Ti e Te pedimos para que quando, Senhor, o Teu filho, a Tua filha que ora comigo agora, beber dessa água, essa água venha ser, meu Pai, a materialização da palavra que o Senhor está mandando entregar no dia de hoje. Nós cremos no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua exaltação. Sabemos que o Senhor sempre nos ouve e eu já vejo o testemunho sendo contado para a honra, glória e exaltação do Seu nome, na vida deste homem, na vida desta mulher que ora neste exato momento comigo. Beba dessa água com fé, no nome do Senhor Jesus. Declare: a água da minha bênção, a água da minha bênção. Amém? Deixa a sua curtida antes de sair, que Deus te recompense com bênçãos dos céus. Eu vou lhe aguardar no canal Resposta do Alto em instantes. Amém? Deus te abençoe.